Olá, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, iremos aprender novos dois assuntos, tá bom? Então, preste atenção, tá bom? Fica ligado e vamos lá. Iremos dar introdução ao nosso livro de história, tá bom? Na página 52, sobre o nosso assuntos movimentos nativistas. E você me pergunta, mas tia, o que foram os movimentos nativistas? Bom, os movimentos nativistas foram algumas revoltas que aconteceram aqui no Brasil, tá? Da nossa população contra a coroa portuguesa, tanto quanto os estrangeiros que queriam abusar dos seus poderes contra nós, tá bom? E agora eu vou detalhar a vocês alguns das revoltas mais conhecidas. A primeira revolta vai ser a revolta do Beckman, tá? Liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, essa revolta foi devido, tá, aos preços que Portugal estava cobrando aos donos da terra, chamados de colono, devido aos seus produtos. Por quê? Portugal estava cobrando um valor a mais para eles, tá, de um produto que não custava tão caro. E Portugal fazia a promessa de que traria mão de obra para trabalhar, que havia essa necessidade, porém acabou não cumprindo com a promessa, tá? Então, aconteceu a revolta dos irmãos Beckman, tá? E no final, Portugal, depois de um ano, mesmo eles conseguiram ter a liderança, depois de um ano, Portugal manda pessoas para cá e os irmãos são condenados a morrerem enforcados, tá bom? Na segunda, vamos ter a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em São Paulo. Ela leva esse nome porque os paulistas chamavam as pessoas que vinham de fora para trabalhar na mina de ouro de Emboabas, tá bom? E pelos paulistas se considerarem os donos, os únicos a explorarem a terra, e as pessoas que vinham de fora também queriam fazer a exploração da terra para achar o ouro, aconteceu essa guerra, onde os paulistas foram enganados pelos emboabas, que disseram que se eles entregassem as armas que eles tinham para eles, eles cederiam e iriam embora. Mas não foi isso que aconteceu, tá bom? Os paulistas foram mortos, tá? E os emboabas continuaram a exploração na terra dos paulistas de ouro. Porém, para que isso não acontecesse logo após isso, Portugal aboliu qualquer pessoa que não fosse paulista para a exploração da terra, tá? Na minas de ouro. Outra guerra aqui, vamos ter a Guerra do Mascate, que aconteceu aonde? Em Pernambuco. Foi uma luta entre Olinda, que era a sede, tá? Nesse tempo, de Pernambuco, e Recife, tá bom? Porém, nessa guerra, onde os recifenses que queriam queriam a elevação de Recife para a vila, para não ter mais que obedecer às leis que Olinda mandavam para eles, tá? Já que Olinda era dominada pelos senhores de engenho e Recife era dominado pelos mascates, chamados de comerciantes, tá? Os holandeses se revoltaram e o que foi que Portugal acabou fazendo? Acabou declarando agora Recife como capital de Pernambuco, que é até hoje. Outra revolta que vamos ter é de Felipe dos Santos, também na época do ouro, onde Portugal queria ter o total domínio do ouro, da mineração, e o ouro que era encontrado era todo entregue para Portugal, para ser enviado para as casas de fundição, tá? E, decorrente a isso, os impostos que Portugal cobrava eram altíssimos, gerando revolta, tá? E, no final, outra vez, Portugal consegue vencer e Felipe dos Santos, dos seus líderes, foi condenado em praça pública a ser enforcado. E a última revolta que vamos ver é a Confidência Mineira, bem conhecida também pelo um dos seus líderes chamados de Tiradentes, isso mesmo, tá? Com as leis que permitiam que as pessoas fossem tomados seus bens e retirados seus bens, tá? Portugal
criou essa lei para que as pessoas pagassem mais e mais impostos. Então, foi feita essa revolta em Minas Gerais, que, no fim, um dos seus participantes acabou entregando para o governador de Minas Gerais o que estava acontecendo para que sua dívida fosse perdoada. E um dos líderes novamente foi condenado à morte e enforcado em praça pública, tá bom? Então agora vamos fazer nossa atividade no livro. Página 55, tá? Da nossa primeira questão. Você vai responder o que foram os movimentos nativistas. Na segunda questão, você vai marcar um X nas alternativas que as causas da revolta de Beckmann e Felipe dos Santos são semelhantes. Na terceira questão, você vai colocar verdadeiro em V e F para falso nas afirmações. Então, você vai ler as afirmações, vamos ver se elas estão corretas ou erradas e vai fazer as marcações. E na quarta questão, você vai responder qual era a situação da cidade de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates, tá bom? De ética, tá? Vamos falar hoje sobre a ética e a pobreza mundial, tá? Bom, a gente sabe que mesmo nos dias atuais, ainda acontece de pessoas passarem fome no mundo, principalmente na parte da Ásia, tá? África. Porém, a gente sabe que crescer economicamente é fácil. Difícil é desenvolver o país de uma maneira igual. Tanto a fome quanto a miséria persistem no mundo, apesar da humanidade ter todos os recursos para exterminá-la. Um país que vive em uma situação de miséria, com certeza, é um país onde a fome é grande, tá bom? O nosso país existe muitas pessoas que passam fome. Porém, não é passar fome a primeira condição de se viver com dignidade. A fome se dá entre a desigualdade social. O que é isso? Existem muitas pessoas ricas no mundo e muitas pobres, tá? Ou seja, existe a concentração de riqueza para uma pessoa e pouca concentração de valores e de dinheiro para outras pessoas, tá? Porém, hoje em dia existem muitas ações sociais, tá? Ou solidárias que contribuem levando alimento para as pessoas na rua ou projetos para ajudar casas de apoio para essas pessoas que ajudam a sobreviverem. E a gente sabe que, de acordo com as Nações Unidas, tá? Nossos direitos humanos, temos tanto direito de moradia, alimentação, educação, saúde e segurança, quanto de lazer e entre outras coisas, tá bom? Então, vamos fazer nossa atividade. Na primeira questão, você vai pensar e responder o que se pede. Na letra A, você sabia que em pleno século XXI ainda existem pessoas no mundo inteiro passando fome? Dê a sua opinião sobre esse problema. Letra B, o que você acha que deve ser feito para diminuir a fome no mundo? Na página 41, vamos ver na segunda questão, qual é a principal causa da fome no mundo? Na terceira questão, quais ações solidárias as pessoas poderiam adotar para diminuir a fome no nosso país? Na quarta questão, você vai responder, pesquise e escreva nas linhas abaixo o que significa desigualdade social. E na quinta questão, você vai procurar no diagrama 5 palavras que estejam relacionadas às necessidades básicas das pessoas, tá? Hoje é só, tá bom? Até amanhã, um beijo no coração de vocês.